Meninos e meninas do sétimo, melhor, do oitavo ano da escola alternativa. Dando seguimento ao nosso projeto das videoaulas, vamos à nosso segundo trabalho com a temática agora da Revolução Francesa, que ocorre no ano de 1789. Então, dentro das revoluções burguesas que nós já estamos estudando, que nós já verificamos já há algumas aulas, inclusive tratamos de todo um processo revolucionário na nossa última aula, que foi a independência dos Estados Unidos. Mas agora, voltando para a Europa, digamos assim, a gente vai retomar todo o processo de tomada de poder da burguesia. Aquela burguesia que vocês estão cansados de ouvir de mim em sala de aula, que cansadas de pagar impostos, elas que eram dominadas politicamente através de leis pelo pelos reis absolutistas, agora essa burguesia ela vai tomar o poder. E com a Revolução Francesa, gente, com a Revolução Francesa, o historiador Eric Hobsbawm, ele dá até um destaque para essa revolução. Ele vai dizer que a Revolução Francesa é o cotovelo da história, porque é justamente depois da Revolução Francesa que ela vai dar uma guinada imensa para, de uma vez por todas, caracterizar com essa revolução todo o poder, a tomada de poder da burguesia e toda uma transformação política com a Revolução Francesa ali naquele continente. Só que a Revolução Francesa ela não vai marcar somente uma transformação política, mas também uma transformação social, porque aqueles resquício que ainda tinha do sistema feudal, dos senhores feudais, da nobreza feudal, elas vão acabar não de uma vez por todas, mas toda a influência dela na política vai acabar com a Revolução Francesa. Então, por isso que a Revolução Francesa ela é caracterizada desta forma pelo grande historiador Eric Hobsbawm, que vai demonstrar, falar, tratar com a gente, nos dizer, nos apontar toda essa transformação, essa guinada lá no século XVIII, ok? Então, mas o que como se configurou a Revolução Francesa? É o que nós vamos começar agora. Primeiro, que ela foi, como eu já estou abordando nessa introdução, ela foi uma revolução burguesa. Os seus antecedentes demonstram que a população da França naquele momento era de 25 milhões de pessoas e 80% da população ainda era rural, ou seja, a França ainda tinha característica rural. A França ainda tinha ou melhor dizendo, ela ainda tinha uma grande característica rural. A maior parte da sua população ainda estava onde? No campo. As cidades já tinham feito uma revolução, sim, claro, ali desde o período do Renascimento. Sim, já existia uma grande influência da cidade, mas tinha também um grande reflexo do quê? Da vida do campo no universo francês do período que vai anteceder a Revolução Francesa. E quando a gente olha para o universo rural ali, a gente sabe que o que ainda exerce poder ali, que grupo social ainda exerce um certo poder ali, é o senhor feudal, ok? Então, e politicamente, o que domina ali? O absolutismo. No momento, quem está no poder aí é o rei Luís XVI, e demonstrado aí por essa figura que você pode ver aí no slide. Dando seguimento, com a Revolução Francesa, vai ocorrer todas aquelas restrições mercantilistas que vai ser caracterizado também com o quê? Com as taxações, ou seja, com as pesadas cobranças de impostos em cima dos trabalhadores dessas pessoas que praticavam o mercantilismo, que era quem? A burguesia mercantilista.
E eles sofriam várias proibições, monopólios, enfim, todo aquele poder que o rei incidia sobre a burguesia mercantilista. A sociedade era sociedade estamental, extremamente desigual, uma desigualdade muito grande, pouquíssima, quase nada, quase nenhuma mobilidade social. Então, esse triângulo que a gente pode ver aí nesse slide, ele demonstra a seguinte situação. O primeiro estado era o clero, certo? Era o clero, mas também tinha aí em cima o rei, ok? Isso aí correspondia a 1% da população. Daquelas 25 milhões de pessoas que tinha ali, o primeiro estado correspondia a 1%. E logo abaixo tinha o estado, no segundo estado tinha a nobreza. A nobreza correspondia a 2%. E a maioria da população, correspondente a 97% do todo, era o terceiro estado, que agregava a burguesia, a alta burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, os camponeses e os sans-culottes. Já explicando, estes sans-culottes, meninos, meninas, eram trabalhadores da cidade, certo? Culotte era uma vestimenta, tipo uma bermuda que os nobres usavam, ok? Eu não tenho nenhuma foto aqui no slide para mostrar para vocês. Eles usavam essas bermudas, e isso para a época era uma vestimenta de nobre, demonstrava todo um modelo de nobreza, de luxúria e tudo mais. Quem usava essas roupas tinha um certo status de grandeza naquela sociedade. Os sans-culottes, eles usavam, não vou dizer que era calça jeans, mas eram calças longas que iam até os pés, certo? Então, por isso eles eram chamados de sans-culottes, que significa assim o quê? Sem os culottes, sem aquelas vestimentas. Então, aí no primeiro e segundo estados, quem eram essas pessoas? O que eles tinham ali de bens materiais? Eram pessoas que tinham imensas terras, tinham os melhores cargos públicos, tinham prestígios e privilégios, além de isenção fiscal. Elton, o que significa isenção fiscal? Isenção fiscal, meninos, meninas, era que eles não pagavam impostos. E aí alguém vem e pergunta, mas peraí, Elton, então o rei, os padres, os diáconos, a igreja, juntamente ali com os nobres, eles não pagavam impostos? Então só quem pagava impostos era o pessoal, esses 97% aí, a burguesia? Exatamente. Eles não pagavam impostos. Quem? Os componentes, os agentes sociais do primeiro estado e do segundo estado na sociedade francesa. Isso aí é que vai gerar a Revolução Francesa, como nós vamos ver mais à frente. Então, só aprofundando ali aquele quadro, nós temos aí nesse slide mostrando quem era que compunha cada estado daquele ali. Então, o primeiro estado ele era formado pelo alto clero e o baixo clero, certo? O primeiro estado, constituído pelo clero, era composto aproximadamente por 120 mil pessoas, correspondendo àquele 1% que a gente acabou de ver lá naquele triângulo social. E tinha o alto clero, que reunia os bispos, padres, enfim, todas aquelas pessoas da igreja. E o baixo clero, que era composto por sacerdote e outras pessoas ali. Então, isso aí era o quê? O primeiro estado. O segundo estado era constituído pelo quê? Por quem? Pela nobreza, que era composta aproximadamente por 350 mil pessoas. E aí tinha também uma divisão ali de nobreza, tinha nobreza de cortesã, provincial, de toga, e todos esses aí que têm aí as suas características que eu não vou ler e aprofundar aqui para vocês, mas que vocês podem ler aí no slide, certo? E o terceiro estado? Gente, o terceiro estado era composto pela imensa maioria das pessoas, tanto que lá naquele triângulo social está lá dizendo, demonstrando que correspondia a 97% da população francesa, anterior à Revolução Francesa. Era constituída pela grande maioria da população, reunia mais de 24 milhões de pessoas em diversos grupos sociais, como os camponeses, os sans-culottes,
a pequena burguesia, a média burguesia e a alta burguesia, como vocês podem observar aí nestes dois últimos slides que eu apresento para vocês também. Então, senhores, então toda essa camada social, todos esses grupos sociais, eles é que vão protagonizar a Revolução Francesa. Por quê? Porque vai ocorrer conflitos de interesses, principalmente, muito principalmente com conflitos por bens, conflitos materiais e também conflitos por poder, certo? Antes da Revolução Francesa, gente, a França vinha passando por várias crises. Crises econômicas, concorrência com a Inglaterra, excesso de gastos, altos impostos, inundações. Gente, olha a situação da França. 2, 3 anos antes da Revolução de 1789, a França ela passa por uma inundação. Essa inundação ela vai acometer muito, vai mexer muito com o campo, acometendo muito o quê? A produção agrícola. Anos depois, um ano e meio, 2 anos depois, passada a enchente, se recuperam da enchente, vem uma seca. Senhores, isso aí vai implicar direto na produção agrícola. Consequentemente, isso aí vai gerar fome. E lógico que toda uma insatisfação social, uma insatisfação popular, a insatisfação popular com relação ao quê? Aos seus governantes. O rei, a rainha, como o rei Luís XVI, ele estava lá no seu castelo, estava lá no seu palácio, e a burguesia, todo o terceiro estado que eu acabei de mostrar para vocês nos slides anteriores, eles sustentavam o clero e a nobreza, o rei, toda a realeza. Então, poderia ter crise, grande crise, pequena crise, eles estavam lá sendo sustentados, seus banquetes estavam garantidos, sua luxúria estava toda garantida, eles não estavam nem aí. Então isso vai gerar o quê? Grande insatisfação. E quem que estava pagando pesados impostos? A burguesia. E o povo também, o povo abaixo, socialmente falando, da burguesia, abaixo, materialmente falando, da burguesia, também vai estar o quê? Extremamente insatisfeita com o poder do rei na França. Além disso aí, vai ocorrer o quê? A difusão das ideias iluministas. Aquelas ideias iluministas que nós tratamos na aula de iluminismo. Então, ainda no ano de 1787, vai ocorrer a revolta dos notáveis, que eram nobres inconformados com proposta de cobrança de impostos que exigem a convocação do terceiro estado. Eu vou explicar essa parte para vocês, que isso aí exige uma explicação. O rei, ele tinha noção do que estava acontecendo, ele tinha plena noção do que estava acontecendo na França. Toda a situação de calamidade, da seca, problemas sociais, insatisfação social, insatisfação política. E nisso ele consulta alguns economistas de confiança dele da época. Alguns economistas com o nome de Lineker, Brienne, Turgot e outros, estes economistas foram taxativos em informar o rei que ele tinha que cobrar impostos tanto do primeiro estado quanto do segundo estado. E aí vem o aluno atento e pergunta, mas Elton, eles vão cobrar imposto? Eles vão cobrar impostos daquelas pessoas que têm a cultura de não pagar impostos e apesar de não pagar impostos, serem sustentados? Exatamente. A proposta dos ministros da economia do rei, dos economistas, é que cobrem impostos desta camada social também, para que possam fazer com que os cofres públicos da França possam respirar. Mas, gente, vocês já sabem que clero
que a nobreza, aquela nobreza parasitária, que acha uma desonra pagar impostos, você já sabe que eles não vão aceitar. E não aceitando, eles vão pressionar o rei. E olha a cabeça do rei. Por um lado, ele tem os seus economistas avisando, dizendo que precisa cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Tem a burguesia, a alta burguesia, a população insatisfeita com suas medidas políticas, com sua postura política diante da situação de crise. E tem o clero dizendo que não vai pagar impostos. E o que vai acontecer em meio a toda essa contenda? A revolta dos notáveis, que vai gerar, em meio à insatisfação, vai exigir a convocação dos estados gerais no ano de 1789. Nessa reunião dos estados gerais, em meio a várias reuniões, a vários dias de reuniões que ocorreram, vai acontecer o quê? A consulta de um membro de cada estado, certo? O objetivo básico era o quê? A tributação, que é a tributação, cobrança de impostos. Nisso aí vai acontecer o quê? A divergência de votos, da votação por deputados. Só que aí, para explicar isso aqui, por que tem essa divergência? Como foi essa reunião? O que eram estes votos aí? O que foi esse voto aí por membro dos 3 estados? Eu vou ter que voltar lá naquele slide do triângulo, aqui nesse slide. Gente, olha a confusão que deu. Vocês vão poder analisar melhor aí junto comigo. Os 3 votos lá significavam a seguinte situação. O primeiro estado significava um voto. E esse voto do primeiro estado era o voto da galera que não queria pagar impostos. Um outro voto era do segundo estado, que também agrega pessoas que não querem pagar impostos. E aí tem um terceiro voto, que é do terceiro estado, que é da burguesia, dos camponeses, enfim, dessas pessoas aí, que corresponde a 97% da população, que significa também um voto, mas que estes aí querem que o primeiro estado e o segundo estado paguem impostos. Tudo bem? Eu acredito que está muito bem claro aí. Então, cada estado desse aí significa um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado e um voto do terceiro estado. Consequentemente, o primeiro estado e o segundo estado que não querem pagar impostos vai ser um voto de cada, ou seja, vai ficar 2 votos deles contra 1 do terceiro estado, ou seja, 2-1. O terceiro estado, que corresponde a 97%, perdeu. Mana, vai ser muita onda, vai ser muita briga. Por quê? Porque eles não vão aceitar. O terceiro estado, cansado de tudo isso, não vai aceitar. Eles queriam voto por cabeça de cada deputado e não por estado. Consequentemente, eles já tinham a visão de que se o voto é por cabeça, eles ganham. E o primeiro e o segundo estado vai o quê? Pagar impostos. E aí que eles se revoltam, eles se separam daquela reunião, eles vão se trancar numa sala e vão propor uma Assembleia Nacional Constituinte e vão fazer o chamado juramento da pela. Eles vão jurar, vão se comprometer, fazer um juramento que eles só vão sair de dentro daquela sala, e ainda mais que já tinha vindo a ordem do rei para que fechasse a Assembleia. Eles se trancaram numa sala de jogos do palácio, daquele parlamento, e só saíram de lá com uma constituição formada para que o rei, assim como na Inglaterra, jurasse aquela constituição e passasse a reinar sob uma constituição. Mas claro que o rei não vai aceitar. O rei não vai aceitar aquilo, mas eles vão se trancar naquele lugar, vão fazer essa constituição e sair de lá com a constituição pronta. E aí começa todo um processo revolucionário. Só que nisso, o povo todo lá fora já está sabendo. E em meio a toda a confusão que está acontecendo, tanto dentro do palácio quanto nas ruas, vai ocorrer no dia 14/7 de 1789,
que o povo enfurecido vai invadir uma antiga masmorra, que era uma prisão dos desafetos do rei. Vão invadir, destruir essa masmorra chamada a Bastilha e vão caracterizar a queda da Bastilha, marcando aí o início, a data exata da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é caracterizada, marcada com a queda da Bastilha. É o povo na rua também já revoltado contra as luxúrias do rei, contra a desigualdade econômica, política e social promovida pelo alto clero, pelo baixo clero, pelo primeiro estado e pelo segundo estado. O povo, por mais que tivesse bastante analfabetos ali, eles sabiam de toda a situação, de toda a natureza política que estava ocorrendo na França. E eles se revoltam. Eles se revoltam e vão tirar o rei do poder. Tanto que dali depois eles vão para o Palácio de Versalhes tentar aprisionar o rei e vão chegar e vão prender o rei e levar o rei da cidade de Versalhes, no Palácio de Versalhes, e levar ele para Paris. Só que antes tem um ponto aí da queda da Bastilha, que tem a criação da Guarda Nacional pela burguesia. Qual era o objetivo da criação dessa Guarda Nacional? Era simplesmente resistir contra os aliados do rei, contra o rei e seus aliados. Mas, gente, entenda uma coisa. A burguesia, dentro dessa revolta toda aí, existe interesses e interesses. A burguesia vai tomar o poder, quer tomar o poder? Vai. Mas ela não quer ali os sans-culottes, o povo, as peixeiras, que eram mulheres que sim, literalmente cuidavam de peixe, que ajudaram a invadir a Bastilha. Eles não queriam esse pessoal ali governando junto com eles. E quando eles percebem a revolta das pessoas nas ruas, eles vão fazer a Guarda Nacional também, não para se proteger apenas contra o rei, mas se proteger também contra o povo, certo? E aí a Assembleia Nacional, que vai vigorar de 1789 a 1792, ela vai ter esse grande medo aí, certo? Que vai ser gerada pela revolta da população, tanto na cidade quanto no campo, porque os camponeses, cansados dos mandos e desmandos da exploração dos senhores feudais, eles vão destruir casas, matar as famílias de senhores feudais e vão tomar o poder também no campo. Tanto que essa revolta e esse medo é que vai aguçar a astúcia da burguesia para ela criar o quê? Aquela guarda que eu acabei de explicar. E aí vai ocorrer nisso aí o quê? A abdicação dos privilégios feudais. Vocês... Desculpa, minha voz está falhando um pouco aqui. Vocês lembram que no início da nossa abordagem eu falei para vocês que o historiador Eric Hobsbawm, ele diz que a Revolução Francesa vai ser o cotovelo da história porque marca uma guinada imensa no direcionamento, na via da história? Pois é, a sociedade feudal, ela vem desde a Idade Média, adentra o período da história moderna e ainda é vigente nesse momento. Só que com a Revolução Francesa, todo esse universo, todos esses mandos, ainda aquela cultura dos senhores feudais, eles vão fazer, a Revolução Francesa vai fazer quase que sumir de uma vez por todas, fazendo a história dar uma guinada politicamente falando, politicamente tratando com a Revolução Francesa, certo? Ainda ali dentro da Assembleia vai ser feito o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que vai propor aí uma igualdade jurídica de direito, de propriedade e resistência à opressão, certo? Esses ideais aí vão ser inspirados em quê? Nos ideais iluministas. E essa Declaração dos Direitos do Cidadão, do Homem aí, é o germe do documento que hoje rege a ONU, certo? Então, um dos pontos aí que vão trabalhar contra a desigualdade econômica, no lugar da sociedade, vão
tentar tirar aí, vai acabar a sociedade estamental e vai passar a surgir a sociedade de classe. E ainda aí se trata daquela curva que o Eric Hobsbawm expõe e aborda para a gente, certo? Vai ocorrer também ainda na Assembleia Nacional a Constituição Civil do Clero. A Igreja, a França, ela vai deixar de ser um Estado clerical. A França vai se tornar um Estado laico, ou seja, sem a influência da religião na política. A Igreja vai estar subordinada ao Estado, tanto que vai ter aí vai ocorrer aí de tipo que um racha dentro da própria igreja entre os juramentados e os refratários. Os juramentados eram os padres, bispos, pessoas da igreja, do clero, que juravam a Constituição e que não iam negar a Constituição, certo? Já os refratários eram as pessoas que negavam a Constituição, que eles não aceitavam de jeito nenhum que a França se tornasse um país laico. Eles não aceitavam. Então esses aí eram chamados refratários. Só que os refratários, eles podiam negar a Constituição, mas tinha um preço. E o preço era simplesmente ir botarem sua cabeça para voar na guilhotina. Isso mesmo, eles tinham suas cabeças cortadas na guilhotina. Os padres que se rebarbavam contra a Constituição. Então, a Constituição, a França, ela vai promover, ela vai fazer a sua Constituição, ainda já no ano de 1991. A monarquia vai ser a monarquia constitucional, vai ter a divisão de poderes, o voto vai passar a ser censitário, manutenção da escravidão nas colônias, onde não é um país tão livre assim, a burguesia vai continuar ainda explorando a escravidão por algum tempo. Vai ter proibição de greves e associação de trabalhadores, certo? Vai acontecer a divisão entre o parlamento, vai ocorrer uma divisão dentro do parlamento, e essa parte da história é uma das partes mais sangrentas da história. Nesse momento aí, o parlamento vai ficar dividido entre girondinos, que é a pessoa da alta burguesia, conservadores da direita, que estão sentados à direita do parlamento. E é nesse momento aí que surge essa divisão entre direita e esquerda. Quem é que compõe a direita até hoje? São pessoas mais conservadoras, pessoas que são mais voltadas mesmo para aquela filosofia burguesa de busca do lucro, aquela situação favorável, materialmente favorável, e todas as leis para fazer valer o privilégio da alta burguesia. E quem é que fica do lado da esquerda? É a pequena e média burguesia, apoiadores dos sans-culottes, de trabalhadores, de pessoas que têm um olhar mais atento para o social, para as pessoas das baixas camadas. Essas pessoas aí são da esquerda no parlamento. Ou seja, o parlamento vai ficar dividido entre direita e esquerda. A direita com os girondinos e a esquerda com os jacobinos. Na nossa próxima aula, eu vou aprofundar e mostrar para vocês, ainda da Revolução Francesa, o período do terror, quando os jacobinos tomam o poder com um homem chamado Maximiliano Robespierre, ou Robespierre. É o chamado período do terror na Revolução Francesa. Então, nesse momento aqui, eu dou por encerrado a primeira parte da Revolução Francesa, e logo mais, depois que eu expor essa videoaula no grupo, eu vou mandar também as páginas para fazermos os exercícios que vocês vão fazer, e vou mandar cópia para eu corrigir, tá certo? Espero que essa aula tenha sido bem produtiva para vocês. Tudo bem? Valeu!